Olá, e chegamos ao penúltimo boletim diário de 2021. E para isso estamos recebendo ela, que tem formação em gestão pública, é especialista em licitações e contratos, com ênfase em terceirização de mão de obra. E se você nunca viu ela ainda no Instagram, está perdendo tempo. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro, a querida amiga Rita Verônica. Ô, Ricardo, muito obrigada, extremamente feliz de estar aqui com vocês. Você não tem ideia, é uma honra muito grande de poder participar desse programa com você, desse quadro Rita, com eu, você. eu que só posso agradecer você que está sempre acompanhando aqui os nossos eventos, e eu também acompanho aí as suas lives, seus posts, e é justamente isso que eu vou emendar aqui o nosso bate-papo. Recentemente você fez um post, né, muito esclarecedor ainda, por sinal, falando aí sobre a terceirização de mão de obra, que eu sei, né, de bastidores aí, que é a sua especialidade, né? Então, Rita, eu gostaria aí neste primeiro vídeo, para iniciar aqui a nossa conversa, né? Qual a importância, né, dessa terceirização de mão de obra, do planejamento da terceirização de mão de obra dentro da seleção aí, né, dos fornecedores, na parte de lances? Por favor, o espaço é seu, Rita. Ô, Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Para mim é sempre um prazer falar desse tema, né? É uma coisa que eu me atrai muito, porque também eu já convivo com isso há 9 anos, né? Eu trabalho numa empresa com terceirização de mão de obra há 9 anos, e assim, aprendi na marra a amar o tema. Porque, assim, quando eu cheguei, eu caí de paraquedas, né? Então, tem a parte da terceirização de mão de obra muito importante, que ainda causa muito medo nas pessoas, que é a planilha, que é uma ferramenta de grande importância para a terceirização de mão de obra, né? A planilha da IN05, que é muito temida e tudo. E falando especificamente da terceirização, assim, ela nasceu com o propósito de o órgão, no caso, assim, nasceu lá desde o decreto 200 de 67, o decreto federal, e ela veio com o propósito de o órgão focar na sua especialização, no que ele tem, na sua finalidade, de promover o bem-estar da comunidade, da sociedade, nos segmentos a que se dispõe, certo? E a terceirização nasceu com esse de serviços tipo limpeza, recepção, que não é o foco do órgão, ele ser direcionado para uma empresa especialista nisso para fazer. Dentro desse cenário, vem a questão de várias modificações, várias legislações, e sentindo a necessidade de regulamentar cada vez mais esse processo, em virtude de questões trabalhistas, em virtude da especialização da relação colaborador com empresa, colaborador com órgão, empresa e órgão, entendeu? Foi nascendo com o decorrer do tempo a necessidade de regulamentar mais, tentar formalizar mais o processo, padronizar mais. Nesse sentido, pegando o gancho nesse sentido da terceirização de mão de obra, vem com ele a planilha, que a planilha de mão de obra, ela é extremamente importante na fase de planejamento. Um órgão, quando vai orçar, vai dispor mensurar seu orçamento para aquele serviço, para aquele processo, é extremamente necessário ter o mínimo de conhecimento possível de planilha de custo e formação de preço, como se chama, de terceirização de mão de obra. Então, nesse sentido que vem ela, né, a importância dela na fase de planejamento do órgão, na fase de selecionar, na fase de selecionar o fornecedor, ela é extremamente importante, porque se você padroniza, se você, na fase de planejamento, você estipula a planilha, você mensura quanto você vai gastar para aquele serviço através da planilha e você dispõe ela
na fase externa do processo, do certame, e os licitantes seguem ela, fica muito mais fácil, muito melhor de você selecionar aquele fornecedor que atendeu melhor dentro da padronização que você criou, para você orçar. E aí que começa, você pensa só até aí, Rita, que vai a planilha? Não! Aí é que começa, para gerir e fiscalizar o contrato. Um bom gestor, um bom fiscalizador do órgão, pegar a planilha, acompanhar todo o contrato, né? Se a empresa está recolhendo devidamente os impostos que estão ali relacionados, se o salário que ela mensurou ali é o que ela paga realmente ao colaborador, se os benefícios dispostos na convenção coletiva, a ferramenta que deu origem à planilha, se os benefícios estão ali, se tem mais algum que ela tenha que mensurar, índices, alguma coisa assim. Então, a convenção coletiva da função que está sendo necessária para o órgão, ela é muito importante, é uma ferramenta assim, fundamental para a elaboração da planilha. E aí, vem daí a importância do nascimento do processo de terceirização para o órgão, a planilha dentro do planejamento, dentro da fase de seleção e para fiscalizar e gerir todo o contrato. Perfeito. Ô, Rita, eu quero aproveitar o gancho aí, já caminhando para o final deste primeiro vídeo, aí o tempo nunca nos ajuda, né? Mas você está trazendo aqui a importância, né, da planilha, talvez colocar até em destaque aqui, porque ela é vista por muitos aí até como muita burocracia, mas é interessante observar, né, que isso é proteção para ambos os lados, né, Rita? Tanto para o gestor como para o licitante, né? Inclusive, Ricardo, eu vou abrir para você aqui uma opinião própria. Eu que gostaria, eu sou da linha de alguns professores, de alguns estudiosos dela, que deveria ser uma coisa padronizada, obviamente, observando a localidade de cada um, os benefícios das convenções de cada um, porque ela é temida demais, a planilha. A planilha ela ainda causa muito pavor nas pessoas, né? Quando fala em terceirização de mão de obra, o pessoal fica em pânico quando vê o fato de mexer em planilha. E, assim, se você tivesse uma padronização, mais ou menos assim, pronto, se a IN, na minha concepção, isso é uma opinião minha, se a IN deixasse de ser IN, ele virasse lei, muitas coisas dela, muitos tópicos da IN 05 de 2017, que rege o processo de terceirização de mão de obra, as pessoas que estão nos assistindo aqui, quer entender um pouquinho do processo de terceirização de mão de obra, pega a IN 05 de 2017, nela você vai encontrar um conteúdo riquíssimo, desde a fase de planejamento, na fase de elaboração de ETP, de termos de referência, modelos de documentos que você pode acompanhar na fiscalização do contrato, modelo de planilha, tanto de planilha da função mesmo, como era de produtividade. Quer dizer, a IN 05 é assim, digamos assim, um instrumento mais rico que nós temos e mais completo. Então, eu sou adepta do modelo de planilha que tem lá, você virar regra geral, sabe? E acabar com o temor, porque interessante, né, Rita? Que me perdoe até te cortar, mas a nova lei ela fala bastante isso daí, né, dos modelos de padronização. Isso que bom que possamos viver isso daí mesmo. Viver a possibilidade de viver essa experiência, né? Inclusive, aí, a nova lei, a 14133, ela trouxe muita coisa na questão de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, ela trouxe muita coisa, muitos tópicos, muitas cláusulas da IN 05, que para a gente é muito importante, porque ela sai de uma norma infralegal, sai da esfera de uma norma infralegal e tem o peso de uma lei, sabe, Ricardo? E agora tem muitas cláusulas, muitos tópicos que agora nós podemos utilizá-los com mais segurança, porque agora tem o peso da lei. Então, isso é muito importante, veio com muita importância para a gente. Eu vejo com bons olhos essas modificações. Perfeito, Rita. Você já mencionou aí nova lei de licitações,
Então, já vou deixar aqui um convite, né, para quem está acompanhando aí, para que não perca o vídeo da próxima quinta-feira, onde eu vou explorar um pouco mais aí, já que você adiantou um pouco aqui o assunto, corra lá, porque ó, quinta-feira você vai ter uma aula sobre isso aí. Quando eu digo adiantou, porque realmente essa é a essência aí da Rita, falar de maneira clara, objetiva, e é exatamente a essência aqui também deste quadro, viu, Rita? Por hora, só posso agradecer esta primeira etapa aí da sua entrevista e que fique aqui claro o seu Instagram. Não deixe de seguir a Rita, se você ainda não acompanha. Tem muito conteúdo, ela entrega muita coisa boa para todos nós aí do ramo de licitações. Então, fica aqui o convite. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, Rita. Obrigada a você, Ricardo. Até lá, meu amigo. Forte abraço.